Os filhos. Os judeus valorizavam muito a família. Portanto, o nascimento de uma criança era motivo de festa. Era comum as pessoas de uma mesma família trabalharem em conjunto, celebrar a adoração a Deus em grupo, se as circunstâncias favorecessem. Vemos o caso de Zebedeu, integrante dos filhos, como atividade. Neste mundo de pecado, os filhos podiam dar muita tristeza aos pais, como Caim. Mas apesar de tudo, os pais sempre aguardavam com muita expectativa, alegria e esperança o nascimento dos filhos. Em geral, os pais gozavam de um relacionamento muito chegado com os filhos, com boas condições de transmitir-lhe uma maneira de viver e sua fé vibrante. Os filhos eram considerados bênção, portanto, o nascimento de uma criança era recebido com muita alegria. O controle de natalidade. O registro histórico apenas toca de leve na questão da natalidade praticada nos tempos bíblicos. Contudo, sabemos que existia alguns métodos que até era recomendado pelos rabinos. Além dos métodos óbvios de abstinência e da interrupção do coito, já se empregava alguns controles artificiais. Desejo de ter filho. As mulheres tinham fortes razões para desejar filho. Essas razões eram tão intensas que a maioria delas demonstrava grande ansiedade para se tornar mãe e assim atingir esses objetivos. Algumas razões são as seguintes: 1. Amor natural por bebês e filhos. 2. Objetos de realização pessoal. Na cultura bíblica, as mulheres que não tinham filhos sofriam severas restrições. O desejo de agradar o marido. O homem que não tivesse filhos era olhado com piedade pelos outros. Muitos supunham que ele sofresse de alguma incapacidade física e era motivo de zombaria. Outros os desprezavam por ter uma esposa incapaz. Nesses casos, o relacionamento deles era cercado de sentimento de culpa e de desilusão, o anseio de escapar da maldição divina. A esterilidade era considerada um castigo dos céus, como o nascimento de um filho era visto como um trato normal da vida, a ausência deles era marcada como anormal. E já que a falta de filhos era um dos castigos prescritos na lei para os casos de adultério, o casal que não os tivesse era olhado como suspeito. O desejo de ter o sinal da bênção de Deus. A presença de filhos era uma evidência clara de que o casal recebera o favor de Deus. Eles eram símbolo de uma vida feliz e justa e plena. A necessidade de perpetuar a família. Morrer sem deixar filhos implicava a perda das propriedades. Além disso, o nome da família deixava de existir. Esse fato teve um papel muito significativo no casamento de Ruth e de Boaz, pois o primeiro marido dela havia morrido antes que tivesse tido filhos. A importância dos meninos. Em muitas das sociedades antigas, até que o ponto moderno, os casais, além de desejarem filhos, queriam muitas crianças do sexo masculino. Não é que quisessem meninas ou que não as amasse, mas o casal que não tivesse pelo menos um filho, a família era considerada incompleta. Os judeus não eram tão extremistas quanto as culturas que chegavam a deixar morrer as meninas recém-nascidas. Quando um filho se casava, permanecia na casa dos pais. Entretanto, as filhas eram dadas em casamento para outra família. De modo geral, rapazes se tornavam sócios do pai no seu negócio ou fazenda. Direito de primogenitura. Os meninos eram mais bem recebidos que as meninas, mas mesmo entre eles havia diferenças. O filho primogênito gozava de certos direitos e privilégios que eram negados aos outros garotos, pois eram principalmente herdeiro, aquele que daria continuação ao nome da família. Na distribuição da herança, ele recebia o dobro da porção de cada um dos outros. Além disso, esperava-se que o filho mais velho fosse o líder espiritual da família. Esse sistema fatalmente gerava ciúmes e ódios. A história de Esaú e Jacó é o exemplo que nos mostra como uma pessoa podia lançar mão de meios escusos para usurpar do filho mais velho o direito da primogenitura. Jacó também teve muito problema com os filhos. Recusou diretamente a primogenitura do mais velho, Ruben, em razão de conflitos. O rapaz cometeu incesto e isso perdeu os privilégios que por direito eram deles. Na indicação de Jeorão para ser rei, a razão que mais pesou foi o fato de ser ele o primogênito. No Novo Testamento não existe nenhuma menção direta da prática do direito de primogenitura, a não ser em Hebreus 12 e 16. Entretanto, a história do filho pródigo, o ressentimento demonstrado pelo irmão mais velho, em parte, pode ter sido provocado pela condição de primogênito. O trabalho de parto. Nos tempos bíblicos, o parto era muito doloroso. Sabemos de mulheres que tiveram filhos com grande dificuldade, chegando mesmo a morrer.
ao dar à luz. Quando Raquel teve seu filho Benjamim, por exemplo, teve um parto muito difícil que culminou em sua morte. Os escritores bíblicos falam de mulheres que se contorcem e gritam por causa de dores. Isaías 26:17. As dores de parto geralmente eram feitas como uma das consequências da queda do homem. Não sabemos se eles costumavam fazer tentativas para aliviar o sofrimento das mulheres, mas já existiam poções sedativas que poderiam ser utilizadas. As parteiras. Os judeus não recorriam ao médico quando se tratavam de partos. Os maridos também não assistiam em nada. A tarefa era confiada a mulheres experientes, as parteiras. Na maioria dos casos, a parteira era uma amiga, conhecida ou parente. A Raquel morreu durante o parto, mas antes a parteira lhe disse que nasceu um menino. Num outro caso, quando Tamar estava dando à luz a seus filhos gêmeos, a parteira que a atendeu amarrou uma linha vermelha no pulso de um deles, que havia colocado a mão para fora, para que depois lhe fosse identificado. No início da história dos israelitas, existe um relato sobre duas parteiras que revelaram uma coragem comum. O fato havia ordenado às duas mulheres, Cifrá e Poá, quando atenderam as hebreias, matassem as crianças que fossem do século masculino, mas elas não lhe obedeceu e não demonstrou respeito ao rei. Responderam que as mulheres hebreias eram muito saudáveis e davam luz antes mesmo que as parteiras chegassem. Não temos como saber se por ocasião do nascimento de Jesus sua mãe foi assistida por uma parteira. O tamborejo de partos. As mulheres judias do passado davam luz sentadas ou agachadas e não deitadas como se faz hoje. Esse método, que procura tirar vantagem de força de gravidade, deve ter tido aprendido com antigos egípcios. Às vezes, esse tamborete sobre o qual se apoiavam nada mais era do que duas pedras. O nascimento. Assim que o bebê nascia, tomavam-se 4 medidas importantes para a saúde e bem-estar da criança. Ezequiel 16:4. Amarrava-se e cortava o cordão umbilical. 2. Dava-se um banho no bebê. 3. Passava-se sal em seu corpo. É possível que se tratasse de uma solução de sal e água. Não se sabe ao certo porque essa prática talvez estivesse conotação religiosa. Envolvia-se a criança em faixas. Era um costume enrolar faixas bem ajustadas no corpinho dela, e assim ela ficava toda envolta em panos, até mesmo as pernas e braços. Quando Jesus nasceu, foi enfaixado desse modo. O nome. Uma das grandes alegrias proporcionadas pelo nascimento era a escolha do nome da criança. Quando os pais iam dar o nome a um filho, procuravam escolher um que fosse bastante apreciado pelos familiares. Era comum as crianças escolher o nome de um avô, de avó, muito pai, e gostavam de dar o nome que fosse de expressão louvor a Deus ou uma declaração de fé. Assim se explica a razão do nome de Elias, meu Deus é Yahvé, ou Jonathan, concedido por Yahvé. Se houvesse algum evento notável por ocasião do nascimento de um filho, dava um nome que lembrasse aquele evento. Outros ainda pareciam inspirar-se em ideias ainda mais singulares, cuja razão continuava sendo mistério. Caleb, por exemplo, significa cão. Esbozete tem a ver com homem de vergonha, e Miriam, gorda, grossa ou forte. Na antiguidade, as pessoas não costumavam ter um sobrenome além do nome pessoal, mas com o aumento da população começar a surgir problemas, já na época do Novo Testamento, muitos colocavam acréscimo ao nome para facilitar a identificação. Eis, portanto, encontramos José de Arimateia, Paulo de Tarso, Jesus de Nazaré, Jesus Barjonas e outros. Alguns eram identificados por sua atividade, como, por exemplo, João Batista, outros por seu posicionamento político, como Simão, o Zelote. A amamentação. Na maioria dos casos, os bebês eram amamentados pela mãe. Quando esta, por algum motivo, se via impossibilidade de fazê-lo, contratava-se uma para amamentar a criança, como ocorreu no caso de Moisés. O período de amamentação gerava em torno de 2 anos, e depois a criança era desmamada. Não sabemos ao certo qual era a idade de Samuel quando foi desmamado. Assim que Ana deu por encerrado o período de aleitamento do filho, levou-o para a casa do Senhor em Shiló, onde passaria a morar. Portanto, já havia crescido, podendo dispensar os cuidados maternos. No caso de Isaac, Abraão resolveu dar uma festa no dia que foi desmamado, o que talvez não fosse uma prática comum. Os pais consideravam esse marco da existência como um passo definitivo em direção à independência pessoal, mas não sabemos ao certo quando as famílias costumavam celebrar o evento.